Gravando. Olá, pessoal, você aí que está antenado, ligado e sintonizado, meu amigo, minha amiga, aqui do curso de jornalismo e também outras pessoas, né, de outros cursos. Você que procurou no YouTube, achou esse vídeo do nada, seja muito bem-vindo, né? Compartilhe para os seus amigos que estudam jornalismo. Se você conhece alguém que estuda o curso de jornalismo, qualquer outra área de comunicação social, sinta-se à vontade e compartilhe para entender claramente sobre o assunto que vai ser discutido nesse momento, né? E você aqui que está na reunião do Zoom, né? Mesmo estando poucas pessoas, sinta-se à vontade e muito obrigado pela sua audiência. Pois bem, já vamos iniciar falando sobre o código de ética. Você que assistiu a reunião já gravada da terça-feira passada, ou de qualquer outro dia, você acompanhando esse vídeo, falando sobre ética jornalística. E Iago, Thaís e eu, nós estávamos discutindo, né, sobre ética jornalística e deontologia. Agora nós vamos entender mais a fundo sobre ética, entendendo o Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros. Então, vou compartilhar aqui a tela. Né? Aqui, Código de Ética, jornalistas. Pronto, aí aqui está o Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros. Iago, é contigo. Boa. Eu acho muito importante esse código de ética, porque, embora ele nos dá uma ideia, de como ir, ele tem aquela cartinha na manga, né, do interesse público. Mas vamos começar por tópico, né? Vamos começar por tópico aí, o capítulo 1 do direito à informação. Então, ele prevê o Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros tem como base o direito fundamental do cidadão à informação que abrange que abrange o direito de informar, de ser informado e de ter acesso à informação. 2. Com acesso à informação de relevante interesse público, é um direito fundamental. Os jornalistas não podem admitir que ele seja impedido por nenhum tipo de interesse, razão, porque, a divulgação da informação precisa e correta é dever do meio de comunicação e deve ser cumprida independentemente de sua natureza jurídica, ser pública, estatal ou privada, e da linha política de seus proprietários ou diretrizes. A produção e a divulgação das informações devem ser pautadas pela veracidade dos fatos e ter por finalidade o interesse público. A liberdade de imprensa, direito e pressuposto do exercício do jornalismo implica compromisso com a responsabilidade social inerente à profissão. A prestação de informações pela organização pública e privada, incluindo as não governamentais, e uma obrigação social. A obstrução direta ou indireta à livre divulgação da informação, a aplicação de censura e a indução à autocensura são delitos contra a sociedade. Devem ser denunciadas à comissão de ética competente, garantindo o sigilo do anunciante. Esse primeiro capítulo que nós falamos sobre o direito à informação, basicamente você vê que afirma veementemente contra a fake news. O jornalista ou o veículo de notícia que não tem compromisso com a precisão da notícia, com a veracidade da notícia, ele deve ser denunciado ao Conselho de Ética do jornalista, para dessa forma poder ser
averiguada. Exatamente, Iago. E principalmente esse capítulo 1, né, que fala sobre do direito à informação, fala, obviamente, né, que todo cidadão tem o direito de se informar, de ser informado e de ter acesso à informação, né? Tem pessoas que têm acesso à informação por meio das redes sociais, né? Principalmente quem não tem televisão em casa, né? Tem pessoas que ó, têm televisão, que acompanham a TV aberta, TV fechada de muitas emissoras, e outros que acompanham nas redes sociais, né? Então isso mostra que todo cidadão tem o direito à informação, né? Não importa se é canal fechado, né? Tipo Jovem Pan, CNN, Band News, ou até TV aberta, Globo, SBT, Record, Rede TV. Todo mundo tem o direito à informação, de ouvir, né, a veracidade dos fatos, e nós, como jornalistas, nós temos que levar essa informação de qualidade para o leitor, né, ler a notícia e chegar à conclusão do fato que está sendo transmitido para o cidadão. Então, temos aqui o capítulo 2, que eu vou ler para vocês, que é a conduta do profissional jornalista, né? Da conduta profissional do jornalista. Me diz o seguinte: artigo 3. O exercício da profissão de jornalista é uma atividade de natureza social, estando sempre subordinado ao presente Código de Ética. Artigo 4. O compromisso fundamental do jornalista é com a verdade no relato dos fatos, razão pela qual ele deve pautar seu trabalho pela precisa apuração e pela sua correta divulgação, né? Artigo 5º. É direito do jornalista resguardar o sigilo da fonte. E artigo 6 é dever do jornalista. E aqui traz: opor-se ao arbítrio, ao autoritarismo e à opressão, bem como defender os princípios expressos na Declaração Universal dos Direitos Humanos, divulgar os fatos e as informações de interesse público, lutar pela liberdade de pensamento e de expressão, defender o livre exercício da profissão, valorizar, honrar e dignificar a profissão, não colocar em risco a integridade das fontes e dos profissionais com quem trabalha, combater e denunciar todas as formas de corrupção, em especial quando exercidas com o objetivo de controlar a informação, respeitar o direito à intimidade, à privacidade, à honra e à imagem do cidadão, e a respeitar o direito autoral, intelectual do jornalista em todas as suas formas, defender os princípios constitucionais e legais, base do Estado Democrático de Direito, e aqui vai mostrar, né, o que o jornalista pode fazer e o que não pode fazer. Vou citar aqui alguns do que o jornalista não pode fazer: aceitar ou oferecer trabalho remunerado em desacordo com o piso salarial, a carga horária legal, ou tabela fixada por sua entidade de classe, nem contribuir ativa ou passivamente para a precarização das condições de trabalho, submeter-se a diretrizes contrárias à precisa apuração dos acontecimentos e à correta divulgação da informação, impedir a manifestação de opiniões divergentes ou livre debate de ideias, expor pessoas ameaçadas, usar jornalismo para incitar a violência e muito mais. Por isso que o capítulo 2 do Código de Ética dos Jornalistas dos Brasileiros mostra da conduta profissional de jornalista. Mostra
as regras do que o jornalista pode ou não pode fazer, né? E se você tem algum comentário desse vídeo, você pode comentar nos comentários, na área dos comentários no YouTube, caso você tiver alguma opinião desse vídeo, você seja muito bem-vindo e pode colocar à vontade. Iago, você pode acrescentar alguma coisa do capítulo 2? Claro. Me chama muita atenção no artigo 4, que fala o compromisso fundamental do jornalista é com a verdade no relato dos fatos, razão pela qual ele deve pautar seu trabalho pela precisa apuração e pela sua correta divulgação. Então, a nossa responsabilidade é com a verdade, desde a apuração até a divulgação. Uma apuração verdadeira, com perguntas verdadeiras, com uma transcrição verdadeira e com uma divulgação de forma verdadeira. Depois ele vai falar um pouco mais embaixo, no artigo 6, nas cláusulas, que nós devemos opor-se ao arbítrio, ao autoritarismo e à opressão, bem como defender os princípios expressos na Declaração Universal do Direito Humano. Então, a posição do jornalista aqui é se opor. E depois, mais à frente, ele vai falar que, independente que seja em instâncias privadas ou em instâncias estatais, públicas, é opor a qualquer ato de autoritarismo. Seja pelo candidato que eu, como cidadão, opte, eu tenho que expor como jornalista. Então, vamos imaginar nessa campanha eleitoral que nós passamos. Tanto o presidente eleito, o Luiz Inácio, quanto o atual presidente Jair Bolsonaro, independente, qualquer ato que fira a Declaração Universal de Direitos Humanos, ela deve ser exposta. O jornalista deve lutar contra isso, em qualquer instância, até mesmo se for instância privada. Então, eu acho isso muito, muito importante sempre termos isso em mente. Baixa um pouquinho, Ian. Isso. Aí, legal. Outra questão é. Ai, cadê o negócio do salário? Ah, ok, no artigo 7. Fala muito a respeito do salário. Jornalista trabalha muito. E ele não trabalha unicamente no escritório. Ele vai trabalhar em casa, se preparando, estudando, estando antenado. O jornalista não descansa, o jornalista tá ligado nas notícias 24 horas. Então, a minha rotina basicamente eu acordo, já abro o meu e-mail, onde eu tenho uma assinatura de notícias que chega por e-mail, já vejo as notícias que aconteceram de forma resumida, vou trabalhar, já deixo ligadinho num jornal da TV aberta, vou na academia, escuto aquele podcast da Folha de São Paulo. Então, assim, você tem que estar ligado em vários pontos. Até porque a gente também não sabe de tudo. Por exemplo, você, Ian, você tem uma facilidade para um jornalismo esportivo. Eu não tenho. Eu tenho uma facilidade com jornalismo político. Então, assim, a gente está sempre indo atrás. Então, receber um salário que não está de acordo com o nosso trabalho não é válido. Não é válido. E muitas das vezes, dependendo da empresa, eles vão querer fazer ali o bem bolado, vai querer botar umas funçõezinhas a mais. Só que a gente tem que ter essa firmeza com relação ao salário. Até porque a gente vai se matar de trabalhar e receber pouco, não tem como, né? Exatamente, Iago. E você, meu amigo, que está nos acompanhando, assistindo essa aula gravada, comente aqui no YouTube, aqui no canal, né? Tipo, meu nome.
e dê sua opinião, sua análise a respeito do Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros. Qualquer capítulo, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, você é muito bem-vindo, meu amigo, você que está ligado e sintonizado. Agora, o capítulo 3, que vem com o título da responsabilidade profissional do jornalista. E aqui já é a continuidade dos artigos. E o artigo 8 diz o seguinte: o jornalista é responsável por toda a informação que divulga, desde que seu trabalho não tenha sido alterado por terceiros, caso em que a responsabilidade pela alteração será de seu autor. A Ian, é muito presunção. interessante esse artigo 8, só, desculpe interromper, é que é nossa responsabilidade. Não importa se eu estou falando de A, B, C, é nossa responsabilidade. Se eu divulgo uma notícia, eu tenho que ter certeza que essa notícia está correta. Pode continuar, perdão. Tudo bem, Iago. E é verdade, nós somos responsáveis por divulgar informação, né? Principalmente se a notícia for verdadeira, né? E para o leitor ler uma notícia verdadeira e por causa de nós. Nós somos responsáveis por aquilo que compartilhamos, divulgamos e já colocamos no ar, na televisão, numa revista impressa, revista digital, somos todos responsáveis. O artigo 9 diz o seguinte: a presunção de inocência é um dos fundamentos da atividade jornalística. Artigo 10. A opinião manifestada em meios de comunicação deve ser exercida com responsabilidade. Esse é artigo 10, né, que fala sobre a opinião manifestada em meios de informação deve ser exercida com responsabilidade, com cuidado, e que essa opinião manifestada tem a ver com a veracidade dos fatos, do que está acontecendo realmente naquele momento. O artigo 11 já mostra umas cláusulas, né, 3 cláusulas, do que o jornalista não pode divulgar informações. Daqui ele menciona visando o interesse pessoal ou buscando vantagem econômica, de caráter mórbido, sensacionalista ou contrário aos valores humanos, especialmente em cobertura de crimes e acidentes. E cláusula 3. Obtidas de maneira inadequada, por exemplo, com o uso de identidades falsas, câmeras escondidas ou microfones ocultos, salvo em casos de incontestável interesse público e quando esgotadas todas as outras possibilidades de apuração. Uma curiosidade nessa cláusula 3, eu digo que é uma das cláusulas mais polêmicas do jornalismo, porque nós já vimos várias reportagens de jornalistas usando a câmera escondida, ou até pessoas que se disfarçam de profissões, de outros nomes, para investigar, né, o que está acontecendo. Vocês devem lembrar da aula de ética jornalística da primeira webconferência, que o Bruno Gustavo compartilhou, né? Tipo, enviou o link e a professora Tamires compartilhou o vídeo da moça da Assembleia. A repórter foi lá perguntar e a moça, desesperada, foi sair correndo. Isso daí tem tudo a ver, né, com a câmera escondida, o gravador de voz escondido, que é uma coisa que é bem polêmica no jornalismo e é bem discutido. A mesma coisa o despistamento. O despistamento, tipo, olha, conversando com alguém, daí, tipo, você vai no jornal
já digita lá do que a pessoa disse para você, você disfarçadamente andando, né, distraindo, e já publica. É um dos assuntos mais polêmicos do jornalismo, essa cláusula 3. Mas agora eu te faço uma pergunta, Ian. Vai. Vamos imaginar que eu estou te entrevistando. Você é um vereador de Manaus, está envolvido numa suspeita de esquema de corrupção e show. E aí eu gravo a sua voz de forma escondida, mesmo não tendo feito outras possibilidades. O primeiro encontro que eu tenho com você eu já gravo. Hum. O problema seria eu gravar, ou o problema seria eu divulgar o áudio. Vamos imaginar que eu só grave e transcreva. Hum. Porque tecnicamente eu já estaria conversando com você, né? Sim, você está me entrevistando. Então o problema seria eu gravar ou eu divulgar isso sem autorização. O problema seria divulgar, né? Dependendo daquela situação. Tipo, você pode me entrevistar tranquilamente, né? Eu como um vereador e você fazer umas perguntas fáceis e até fechadas. Agora, se você, tipo, conversar, tipo, com um gravador de voz escondida, daí não vou perceber, porque não tem como saber se você está com o gravador escondido ou não, mas isso seria antiético, mesmo com o gravador de voz escondido, e do nada eu descobri, você me perguntar sobre alguma coisa e eu ficaria surpreso. Como assim? É isso. Poderia me corrigir, se quiser, ou acrescentar. Sim, sobe um pouquinho, Ian, por favor. Tá? Perfeito, perfeito. É, Eu acho extremamente importante sempre focar no interesse público. Hum. Sempre focar no interesse público. Então, vamos imaginar que estou entrevistando você, que você é vereador, está envolvido num esquema de corrupção. E aí eu vou gravar a sua voz. Você está fugindo de mim em todos os casos. Eu vou gravar. É de interesse público. Você está desviando verba de uma região. Você está desviando verba, sei lá, da saúde. Isso é atentado contra a vida. Então, assim, no Código de Ética do jornalismo, a gente vê que a nossa responsabilidade é com o cidadão. É com o cidadão. Então, eu acho o seguinte: se é preciso, eu acho super válido. Porque a nossa responsabilidade é com o cidadão. Agora, aí nós precisamos tomar muito cuidado, porque, como vimos antes, toda notícia divulgada pelo jornalismo é responsabilidade exclusiva do jornalista. E aí você vê, como que eu vou divulgar agora essa notícia? Como que vai ser exposto? Aí tem todo esse trabalho de construção. Muito bem. O artigo 12º. O que o jornalista deve fazer? Aí agora já mostra o que ele pode fazer. A cláusula 1 diz que, ressalvadas as especificidades da assessoria de imprensa, ouvir sempre, antes da divulgação dos fatos, o maior número de pessoas e instituições envolvidas em uma cobertura jornalística, principalmente aquelas que são objeto de acusações não suficientemente demonstradas ou verificadas. Segundo, buscar provas que fundamentem as informações de interesse público, tratar com respeito todas as pessoas mencionadas, informar claramente a sociedade quando suas matérias tiverem caráter publicitário,
ou decorrerem de patrocínios ou promoções, rejeitar alterações nas imagens captadas que deturpem a realidade, sempre informando ao público o eventual uso de recursos de fotomontagem, edição de imagem, reconstituição de áudio ou quaisquer outras manipulações. Promover retificação das informações que se revelem falsas ou inexadas. Defender a soberania nacional e seus aspectos político, econômico, social e cultural. Preservar a língua e a cultura do Brasil, respeitando a diversidade e as identidades culturais. Manter relações de respeito e solidariedade no ambiente de trabalho. Prestar solidariedade aos colegas que sofrem perseguição ou agressão em consequência de sua atividade profissional. Então, aqui esse artigo 12 mostra o que o jornalista deve fazer, né? E isso daí é muito importante. E Ian, uma coisa que eu acho muito importante, Hum, como mostrou ali na cláusula 1 do artigo 12, é antes de divulgação dos fatos, o maior número de pessoas e instituições envolvidas em uma cobertura jornalística, principalmente aqueles que são objeto de acusação não suficiente demonstrada ou verificada. Nós precisamos verificar, conversar, e buscar entender com o maior número de pessoas possível, até porque nós não sabemos a verdade, nós não participamos do fato, nós não estávamos ali. Então, o jornalista, quando pega um caso, ele está longe da verdade. E o que vai nos aproximar da verdade são justamente as provas que consultamos, as pessoas que entrevistamos. E quanto mais acesso tivermos, mais próximo da verdade nós vamos estar. exatamente. O tempo está acabando, são já 8 minutos, então vai ser rapidinho aqui que. Deixa eu ver. São 2 capítulos. Daí vai ser vão ser esses 2 últimos capítulos, e se acabar o tempo, a gente pode fazer outra gravação da continuidade e entrarmos, né, para a produção técnica, entendeu? Capítulo, o próximo capítulo, que é das relações profissionais, né, que já mostra aqui no artigo 13. A cláusula de consciência é um direito do jornalista, podendo o profissional se recusar a executar quaisquer tarefas em desacordo com os princípios deste Código de Ética ou que agridam suas convicções. Parágrafo único. Esta disposição não pode ser usada como argumento, motivo ou desculpa para que o jornalista deve de ouvir pessoas com opiniões divergentes das suas. Ou seja, você pode ter sua opinião, mas você tem que ouvir o outro lado e não ouvir o indivíduo que você tem a mesma opinião dele e não ouvir o outro lado. Aqui mostra a importância de ouvir os dois lados. O artigo 14 mostra o que não pode, o que o jornalista não deve fazer nessa questão. A cláusula 1. Acumular funções jornalísticas ou obrigar outro profissional a fazê-lo, quando isso implicar substituição ou supressão de cargos na mesma empresa, quando por razões justificadas vier a exercer mais de uma função na mesma empresa. O jornalista deve receber a remuneração correspondente ao trabalho extra. Ameaçar, intimidar ou praticar assédio moral, sexual contra outro profissional, devendo denunciar tais práticas à comissão de ética competente. Criar empecilho à legítima e democrática organização da categoria. E agora, aqui no último capítulo, que o tempo, 6 minutos, né, rapidinho, da aplicação do Código de Ética e as disposições finais, ou seja, aqui já é a conclusão. Diz aqui, as transgressões
ao presente Código de Ética serão apuradas, apreciadas e julgadas pelas comissões de ética dos sindicatos, em segunda instância, pela Comissão Nacional de Ética. Parágrafo 1. As referências comissões serão constituídas por 5 membros. As comissões de ética são órgãos independentes, eleitos por voto direto, secreto e universal de jornalistas. Serão escolhidos junto com as direções dos sindicatos e da FENAGE, que é a Federação Nacional dos Jornalistas, respectivamente. Terão mandatos coincidentes, porém serão votadas em processo separado e não possuirão vínculo com os cargos daquelas diretorias. A Comissão Nacional de Ética será responsável pela elaboração de seu regimento interno e ouvidos os sindicatos do regimento interno das comissões de ética dos sindicatos. Esses 3 parágrafos do artigo anterior. E o artigo 16 compete à Comissão Nacional de Ética julgar em segunda e última instância os recursos contra decisões de competência das comissões de ética dos sindicatos, tomar iniciativa referente a questões de âmbito nacional que firam a ética, fazer denúncias públicas sobre casos de desrespeito aos princípios de código, receber representação de competência da primeira instância quando ali houver incompatibilidade ou impedimento legal em casos especiais definidos no regimento interno. E aqui segue o que compete o Código Nacional de Ética, algumas cláusulas. E aqui os artigos, né? Os jornalistas que descumprirem o presente Código de Ética serão sujeitos a penalidades, né? Advertência, suspensão e exclusão do quadro social do sindicato. E outras coisas que são ditas aqui. Então, isso daqui é o nosso Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros, né? Como eu disse na reunião passada, que a ética ela é a teoria, a moral é a prática, né? Eu já disse também no e-book que a ética reflete a moral. Então, aqui é como se fosse a nossa Bíblia jornalística, né? O Código de Ética de Jornalistas Brasileiros é a nossa Bíblia jornalística. Então, vocês possam entender mais sobre esse Código de Ética e nós vamos entender durante esse módulo, né? E também de compararmos com o Código de Ética dos jornalistas de outros países. É isso, Iago. Exatamente, meu. Essa reunião tá topzera. E, aliás, pessoal, curte esse vídeo, compartilhe para os seus amigos. Pode ser que você conheça alguém que estuda jornalismo, qualquer área de comunicação social, você que estuda no NASP, presencial, EAD, qualquer universidade. Se você encontrar esse vídeo do nada no YouTube, assista à vontade. Compartilhe. Você vai gostar, você vai amar. E também do vídeo anterior, de ética jornalística, que é uma introdução, e nós falamos ética, deontologia e variados assuntos. Iago, pode complementar aí. 1 minuto. Não, já Oi. complementei. Você vai abrir outra reunião? Sim, eu vou abrir contra reunião, só que agora é com produção técnica. Perfeito. Produção técnica, minha gente, é uma matéria, se você teve as suas primeiras impressões, você vai ver que é uma matéria bem parecida com redação de mídias sonoras. Você vai perceber que ambos estão conectados. Então, meu amigo, se você não se preocupe, esse vídeo vai estar gravado, vai estar disponível no YouTube, certo? E obrigado pela sua audiência e nos vemos no próximo vídeo.
pode ser qualquer vídeo de ética jornalística ou até produção técnica em radiojornalismo. Vamos parar aqui a gravação e essa reunião está prestes a cair, então nos vemos na próxima, se Deus quiser.